Muito boa noite e seja muito bem-vindo ao Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDE Portugal, a Associação de Líderes Empresariais. Aqui refletimos os assuntos pertinentes e desconcertantes da atualidade. E a crise nacional e internacional continua a ocupar-nos, a todos e às mentes mais brilhantes, em especial porque já foi muito explicada, mas continua por resolver. Todos sabemos que estamos em crise, mas como diz o economista João César das Neves, agora só há um caminho possível, que é sair dela. Mas hoje as respostas não são de um economista ou de um analista, são de um gestor. Rodrigo Costa, homem forte da Zona Multimédia desde 2007, conhecido por ter a frontalidade na personalidade. E é precisamente isso que esperamos aqui hoje, nesta conversa. Muito obrigada e muito boa noite. Muito obrigada por ter aceitado este convite. Gostava de começar com o seu percurso. Vamos recuar até 1990, quando foi convidado para trabalhar na Microsoft Portugal. Gostava de lhe perguntar diretamente como é que foi possível existir esse convite sem o Rodrigo Costa ter uma licenciatura num país que se diz que é de doutores e de engenheiros. Boa noite, muito obrigado por me terem convidado para vir aqui hoje. Eu acho que o país não é um país só de doutores, de facto. É um país onde existe uma grande diversidade de gentes, com culturas diferentes, com formações diferentes, e, portanto, acho que eu tive de facto, uma oportunidade. Eu sempre trabalhei na área de software, portanto, até 1990. Esta empresa que referiu, a Microsoft, era uma empresa de software, portanto, era uma altura, estamos a falar de há 22 anos atrás, não havia grandes especialistas nestas áreas. Eu tive a minha formação, a minha preparação profissional era toda feita nessa área, portanto acabou por ser uma coincidência. Eu estava na altura a preparar uma empresa para distribuir software, tinha os meus planos feitos, estava preparado para começar esse negócio, e por, de certa maneira, uma coincidência, eu ouvi dizer que a Microsoft estava a pensar abrir o seu escritório em Portugal. Contatei nessa altura a empresa, tinha pessoas amigas que estavam lá, manifestei a minha curiosidade e, passado uns meses, de facto fui contactado. No início o projeto não me pareceu, confesso, muito interessante, porque aquilo que se pretendia era abrir um escritório de vendas em Portugal. Eu não mostrei disponibilidade para ser, digamos, a pessoa das vendas em Portugal. E uns meses mais tarde decidiram voltar a contactar-me, propuseram-me um projeto diferente. Eu gostei imenso do projeto e daí até termos quase 200 pessoas, depois foram 10 anos. Mas tem noção que isso é uma exceção, ser convidado para ser gestor de uma empresa. Normalmente as qualificações são um ponto-chave, tendo em conta que os gestores normalmente são escolhidos para fazer crescer uma empresa. Tem que ter qualquer coisa de especial, é a sua visão, clarividência, o que é? Ambição? Alguma sorte? Eu acho que é uma mistura de tudo. Eu sempre gostei muito daquilo que faço, na altura também gostava. Como eu disse, era uma área pouco comum, havia pouca gente que soubesse muito de software, portanto, e o pouco que eu sabia, se calhar, era bastante comparado com outros. Gosto de trabalhar, sou muito dedicado às minhas causas profissionais e acho que, de certa maneira, talvez esse entusiasmo. E depois, ainda por cima, é uma empresa que tem uma característica muito especial. Muitas das pessoas que, de facto, fizeram a empresa também não concluíram as suas licenciaturas. Abandonaram a universidade nos primeiros anos. Foi também o que me aconteceu a mim. Portanto, era uma empresa que, de facto, tinha uma cultura muito aberta a que as pessoas pudessem testar as pessoas para saber se as pessoas, de facto, correspondiam às expectativas que eles tinham em relação à criação do negócio. E acho que mencionou sorte. Eu acho que em tudo na vida também a sorte também faz muitas vezes alguma diferença. Também é preciso ter essa sorte. O seu percurso é vastíssimo e é muito difícil de sintetizar aqui, mas como já falou, começou, creio que em 1979, precisamente no mundo informático, depois 15 anos de Microsoft aqui em Portugal, Seattle nos Estados Unidos e São Paulo no Brasil. Onde é que se fez gestor? Eu fiz-me gestor um pouco antes da Microsoft. Portanto, a minha área, eu primeiro comecei por desenvolver software e rapidamente comecei a ter que vender o software. Vender software implicou ter várias pessoas, ter uma equipa, começar a gerir o negócio, começar a gerir pessoas. Eu tenho também, confesso, uma grande paixão pela gestão de recursos humanos. Portanto, é uma parte que sempre me acompanhou. Ainda hoje faço questão nas organizações onde estou, tenho tido sempre, portanto, essa responsabilidade acumulada com o resto das minhas responsabilidades.
e, portanto, eu diria que comecei o meu trabalho de gestão praticamente há 25 anos. Portanto, quando entro na Microsoft, pronto, é diferente. Foi um projeto que começou, de facto, do zero, e, portanto, mas sempre aliado o planeamento, as vendas, a gestão de equipas, a definição de uma estratégia, a definição da execução dessa mesma estratégia, prestar contas. E, portanto, é verdade que começou sozinho, durante um ano esteve sozinho na Microsoft, e depois a empresa que deixa é muito diferente dessa que começa. Era um projeto normal, portanto, nessa altura, estamos mais uma vez a falar quase 2 décadas atrás, as multinacionais estabeleciam-se com equipas muitas vezes muito pequenas. No meu caso foi de facto uma pessoa durante algum tempo, depois rapidamente foi evoluindo e fomos criando cada vez, fomos contratando muitas pessoas e, portanto, fez-se uma equipa grande. O que é que trouxe no caráter lá de fora e o que é que são as máximas do Rodrigo Costa, gestor? As minhas máximas são muito simples. É aquilo que eu referi há pouco. Muito entusiasmo, sou muito rigoroso em relação aos meus valores pessoais, aquilo que, no fundo, herdei foi a minha educação, com os meus pais, com os meus amigos, com tudo aquilo que fiz ao longo da vida. Sou de facto, também já mencionou há pouco, sou muito direto. Tenho sempre uma grande preocupação que a minha frontalidade não ultrapasse as marcas. Muitas pessoas sentem-se intimidadas com a minha maneira de ser, porque como me entusiasmo muito naquilo que faço, às vezes, digamos, irrito-me com alguma facilidade ou mostro falta de paciência. E isso, no fundo, é muito interessante, porque a experiência dos Estados Unidos trouxe-me algo que eu não tinha. Nós somos uma cultura, de certa maneira, um pouco mais fechada, não somos nem sempre manifestamos o nosso desagrado aos nossos chefes, aos nossos pares. E nos Estados Unidos, muito cedo, nos apercebemos que as pessoas, de facto, não aceitam as pessoas que são rudes, não aceitam as pessoas que não sabem gerir bem as suas emoções, e acabam, portanto, nos dar um feedback muito direto, e nós temos que o gerir. E uma das coisas que eu acho que é engraçado, que estou a pensar agora, que aprendi nessa minha experiência, quer no Brasil, mas mais nos Estados Unidos, foi de facto a perceber que nós temos que medir bem as palavras, temos que medir bem as emoções, temos que perceber muito bem o impacto que temos nos outros. Portanto, isso é algo que uma pessoa aprende a saber ouvir. E acho que foi algo que aprendi durante esses anos. E as pessoas, diz quem o conhece, que tem uma grande preocupação com as pessoas e com os recursos humanos. Porquê? São aquilo que as empresas têm de mais valioso? As empresas são as pessoas. Pessoas satisfeitas, pessoas que compreendem a sua missão e que sabem que existe respeito por aquilo que elas fazem, sentem-se mais confortáveis, são mais dedicadas, estão mais preparadas para os bons momentos e para os maus momentos. Acho que é muito importante termos as organizações alinhadas, compreender bem aquilo que se pretende, que esses objetivos sejam, digamos, a consequência de valores que as pessoas possam orgulhar de ter, e é assim que se constrói uma empresa, é assim que se constrói uma marca, e acho que temos feito esse trabalho. Na empresa onde estou hoje, acho que fazemos esse trabalho todos os dias. Trabalho com uma equipa muito grande que acho que comunga comigo estes mesmos valores. Portanto, eu revejo-me no trabalho deles, espero que eles também revejam no meu trabalho. Somos, de facto, todos pares uns dos outros, porque não somos chefes porque alguém nos chama chefe ou porque temos no cartão de visita presidente. Acho que estes lugares conquistam-se, essa confiança conquista-se, e sinto imenso prazer, de facto, em perceber que ajudo a constituir boas equipas e que as equipas têm prazer em trabalhar comigo. Quando trabalhou na Microsoft nos Estados Unidos, em Seattle, precisamente o coração da empresa, teve a oportunidade de trabalhar de perto com fabricantes de computadores dos Estados Unidos, mas também da China, Coreia, Japão e América Latina. O que é que viu lá que gostava de ver aqui implementado em Portugal? Há princípios de gestão e princípios de trabalho que eu acho que são universais. Portanto, quando nós falamos de ética, quando nós falamos de competência, quando nós falamos de capacidade de trabalho, quando falamos de empenho, portanto, eu acho que nós não vejo nada que não haja em Portugal, nos gestores portugueses, nos engenheiros portugueses, nos cientistas portugueses,
que exista noutra parte qualquer do mundo. Nossa maior dificuldade é a dimensão do país. Nós nunca nos podemos esquecer que nós trabalhamos para um mercado muito pequeno, portanto, o nosso mercado doméstico é um mercado extraordinariamente reduzido e, portanto, o que fazem estas empresas e estas economias grandes são, de facto, a sua capacidade de chegar a mercados muito maiores. As empresas americanas, portanto, têm ao seu dispor um mercado doméstico extraordinariamente grande, têm uma capacidade tecnológica e uma capacidade industrial que os transporta para todo o mundo com uma grande facilidade. O que nós assistimos, eu diria, a década de 90 e a década de 2000 é de facto uma década de grande afirmação, é o facto de que nestes mercados asiáticos, devido à mão de obra ser muito, muito barata, portanto, nós estamos a falar de diferenças, a mesma pessoa que pode ganhar $10 a hora nos Estados Unidos é capaz de ganhar 35, 40 cêntimos a hora nestes mercados e, portanto, são mercados que são super competitivos pelo facto de terem uma mão de obra muito, muito barata. Estes países investiram também muito nas suas tecnologias industriais, portanto, criaram, digamos, uma grande disciplina, uma grande qualidade em todos os seus métodos de fabrico e tornaram-se, de repente, mercados super competitivos em matéria de fornecimento de equipamento industrial e, inclusive, em termos digamos, de venda, em termos de outsourcing, que é o termo mais correto, em relação à parte de serviços. Portanto, nós que assistimos nessa década, de 2000, assistimos de facto a que estes mercados começaram a conquistar cada vez mais a mão de obra aos mercados ocidentais. E eu acho que isso, de facto, acabou por ter um impacto que é negativo, de certa maneira, porque as empresas do mundo ocidental acabaram, de certa maneira, por abdicar do emprego em troca de maior margem de intermediação para comprar barato, para vender mais caro, mas acho que, de certa maneira, houve muitas empresas e muitos países que se esqueceram que estavam a deslocalizar mão de obra de uma forma massiva e, de certa maneira, também estes mercados asiáticos também têm uma grande qualidade e, ao longo da última década, evoluíram de uma maneira assombrosa. Se nós formos olhar para as grandes marcas hoje, há imensas grandes marcas que já não são ocidentais, são marcas de facto asiáticas, quer seja de mercados como a Coreia, como na própria China, como no Japão e até em Taiwan também, e de repente o processo todo de fabrico e até a margem de intermediação desapareceu do Ocidente e mudou-se para a Ásia. Portanto, e nós hoje vemos que, de facto, há um grande desequilíbrio em matéria, principalmente de emprego, entre o mundo ocidental e os países asiáticos por causa desse tema. Fazendo a ponta aqui para o mercado laboral português, não sei se tem assistido a estas últimas novidades relativamente a novas medidas e lei laboral. Gostava de lhe perguntar se acha que este é o caminho, estas mudanças no subsídio de desemprego, nas férias, nas pontes, nos feriados, também na forma de despedir, esta flexibilização, é isso que o mercado laboral português precisa para tornar as empresas mais competitivas? A legislação laboral e estas últimas alterações têm alguma importância. De facto, há algumas regras que ajudam, no fundo, a quem tem que empregar. Eu acredito, com franqueza, que a flexibilização bem gerida, com respeito por quem trabalha, como é óbvio, com uma maior sofisticação por parte também de quem gere as empresas, eu acho que é útil e era necessário. Mas resolve? Mas não vamos estar à espera que seja isso a solução para todos os problemas da competitividade portuguesa. Quer dizer, portanto, nós temos que fazer investimentos na área da produção, temos que ter muito cuidado em termos de qualidade, nós temos que ser competitivos em termos de preço, portanto, e a parte da lei laboral é uma componente desta cadeia. Portanto, não resolve tudo, acho que é um passo importante, mas não era, mesmo que a lei fosse ainda mais flexível, não era isso que ia resolver os problemas do país. Portanto, acho que o tema está mais com as pessoas, com a nossa capacidade financeira para fazer projetos e com a nossa adequação aos mercados à procura de determinados produtos e serviços. Acho que o país precisa, e sei que neste momento isso está de facto a ser feito, precisa de revisitar todos os nossos setores da economia, perceber de facto quais são as áreas onde se deve investir, porque de facto há mercado, e quais são as áreas que eventualmente se deve parar ou investir menos, porque não há mercado para elas, e perceber o que é que vai acontecer ao mundo daqui a 5, 10 anos e investir nesse sentido. Quais são para si os problemas mais iminentes das empresas portuguesas? Financiamento? O financiamento é um problema grande, principalmente para, digamos, alguns setores de atividade que
neste momento têm dificuldades porque há falta de trabalho, há falta de projetos e as empresas portuguesas têm pouca folga em termos financeiros, portanto as empresas maior parte das empresas têm dívidas grandes e, portanto, têm dificuldade em fazer frente, principalmente numa altura em que o financiamento é escasso, os juros são altos e, portanto, as empresas que têm pouco trabalho têm grandes dificuldades. Depois há ideias, há projetos que, de facto, é importante olhar para eles e tentar ter programas para os apoiar também. Todos sabemos já, é dito frequentemente, que as exportações são um dos possíveis caminhos para evitar uma recessão mais profunda aqui em Portugal. Exportar mais, naturalmente também importar menos. Gostava de lhe perguntar, isso é uma responsabilidade do Governo, das empresas? Onde é que começa a responsabilidade de um e de outro? O Estado não substitui as empresas em circunstância nenhuma. Eu não acredito na solução Estado para tudo, porque, de facto, acho que o Estado não é esse o seu papel. Agora, acho que há uma grande responsabilidade por parte das empresas. É importante que todos nós, e nós fazemos isso, como muitas outras empresas o fazem, que é constantemente estar à procura em relação àquilo que nós fazemos, o que é exportável. Outra coisa que eu acho também que é muito importante é como é que nós podemos, em relação a determinados bens, como é que substituímos importações pela própria nossa produção local. E não se trata de tentar proteger meramente só porque é português. Não, é tentar ser competitivo, ter qualidade e, de facto, conseguir substituir determinado tipo de produto que nós podemos ter em Portugal e não precisaríamos de importar. Acho que temos que ter, em relação a alguns setores, acho que, como eu referi há pouco, é muito, muito importante ter a noção de que há atividades que são exportadoras, mas que estão assentes em importações. Ora, essas não são as atividades que interessam mais. O que interessa mais são aquelas, de facto, em que não é preciso importar muito e que temos um grande valor acrescentado nacional. Portanto, acho que isso é uma prioridade. O papel do Estado é ajudar as empresas, é fornecer apoio, por exemplo, na área diplomática, e eu acho que isto é algo... Todos os governos pensam nisso. Acho que neste momento temos um governo que está bastante empenhado nessa matéria. Temos vindo a assistir a enormes iniciativas e, digamos, de certa maneira até é interessante, parece que todas as pessoas estão alinhadas nessa matéria. Há muita discussão, há muito desentendimento em muita coisa, mas em matéria de promoção do país, promoção daquilo, a procura de soluções que levem a mais exportações, e acho que essa é uma atividade que o Governo deve estar e precisa de cumprir e, ao mesmo tempo, conseguir suportar o lançamento de programas que vão de encontro a esses temas que já referiu. O financiamento, a promoção, todas essas áreas, eu acho que são áreas em que o Estado tem um papel que deve cumprir. Há um tema, já agora, que acho que não se pode deixar de falar nele. Nós precisamos de uma máquina, digamos, precisamos de um sistema jurídico mais eficaz, precisamos de um sistema fiscal mais eficaz, mais previsível e que, no fundo, ajude, principalmente na área fiscal, ajude a recompensar as atividades que, de facto, precisam mais de ajuda e que são mais interessantes para o país também. Portanto, isso dentro, como é óbvio, daquilo que é sempre o espartilho, digamos, das regras da Comunidade Europeia, mas acho que nós devemos procurar lutar por coisas que nos interessem e que nos ajudem a nossa economia. Já voltamos a Portugal, por agora vamos falar um bocadinho de crise mundial. Já sabemos que estamos em crise. Gostava de lhe perguntar se acha que esta crise é mais violenta do que as outras, ou se as crises são normais, são frequentes e esta, tal como muitas outras, não vai ser o fim do mundo. Eu permito referir aqui um grande economista que eu tenho uma grande admiração por ele, que é o Sérgio Rebelo. E há pouco nós fizemos uma sessão interna em que o Sérgio veio falar para nós e tentou-nos, de facto, levar-nos pela história da economia dos Estados Unidos, Europa, e algo que nós aprendemos com a palestra dele é que, de facto, quer dizer, as crises acabam sempre por se resolver e, portanto, eu tenho a certeza, isso, quer dizer, não tem nada de especial, é uma realidade, mas nós temos que ter noção de que vamos sair desta crise. Pode demorar mais, pode durar menos. Outra coisa também que é um facto é que ele dizia que os políticos acabam por acertar sempre. Uma questão é quando é que acertam. Quer dizer, portanto, eu acho que nós e os nossos
não se trata só dos nossos políticos, trata-se dos políticos de todo o mundo, dos governantes de todo o mundo, que, de certa maneira, nós estamos na situação que estamos porque alguma coisa no sistema falhou. Mas consegue encontrar alguma explicação? Porque normalmente aponta-se a falência do Lehman Brothers como um acontecimento individual, mas pergunto-lhe se acha que começou aí, em 2008, ou se já se preparava há algum tempo esta crise. Esteve nos Estados Unidos, viu as raízes dessa crise nascer, de alguma forma? Um tema... o tema dos Estados Unidos é um pouco diferente, creio eu. Eu não sou um grande especialista em economia, portanto, deixe-me já deixar isso bem claro. Portanto, não estou aqui a tentar ser um economista incompetente. A crise dos Estados Unidos tem, de facto, uma origem muito no setor imobiliário, que, no fundo, depois acabou por se transformar numa crise do setor financeiro. E, portanto, é essa, de facto, quanto a mim, a grande razão de todos aqueles problemas que houve. Depois, simultaneamente, houve vários escândalos que aconteceram que também não ajudaram. Há uma quebra, no fundo, o sistema, de certa maneira, colapsou. Mas teve muita origem, de facto, na questão que era, de uma forma muito simples, quer dizer, tudo era feito em função de uma potencial valorização dos imóveis, quer fossem os imóveis para empresas, quer fossem os imóveis para particulares, e de repente esse ciclo ascendente que permitia cada vez se emprestasse mais dinheiro, cada vez o dinheiro era mais barato, as pessoas endividavam-se muito, e portanto, de repente houve de facto um grande colapso, principalmente dos grandes bancos que tinham muito deste tipo de crédito. O tema da Europa é um pouco, por um lado, vem em consequência, portanto, as coisas estão todas relacionadas, porque hoje o mundo é uma peça só, portanto, é único. Houve aí, de facto, um estremecer do sistema financeiro mundial, e depois acabou-se por assistir também à crise das dívidas soberanas, que é aquilo que nós hoje temos o nosso problema, o problema da Grécia, o problema da Irlanda, o problema de muitos outros países, tem essencialmente a ver, de facto, com... Mas que, no fundo, eu acho que tem tudo muito a ver com o facto de que dinheiro era muito fácil obter financiamento, era fácil para as empresas. É muito curioso que nós, há 5, 6 anos, tivéssemos um projeto, há 4 anos até, se tivéssemos um projeto, nós tínhamos N instituições financeiras que vinham ter connosco e diziam-nos: está disponível, as condições são boas. E, de facto, quer dizer, isso é bom e mau. Portanto, para bons projetos foi bom, para maus projetos foi mau, e hoje, de facto, temos muitas empresas com dificuldades, temos assistido, de facto, a uma reestruturação dos países, os países têm outras preocupações e estamos todos de mangas arregaçadas neste momento, um pouco por toda a Europa, a tentar recuperar o controle em relação às nossas finanças. É óbvio, eu confesso que acho que nós estamos, é um trabalho complexo, mas acho que se está a tentar fazer aquilo que é possível e impossível. Os sacrifícios são de facto muito grandes. É muito preocupante, talvez o tema, a mim pessoalmente, aquilo que mais me preocupa hoje em dia é de facto o tema do desemprego. Quer dizer, é por um lado a quebra da capacidade de compra das famílias, que é uma realidade. Nós sentimos isso no trânsito, sentimos isso no supermercado, sentimos isso nos restaurantes, e, portanto, há aí um ajuste, mas o mais dramático, definitivamente, é o tema do emprego, e espero que nós, se olharmos, há indicadores que são positivos, o tema das exportações, eu estava a ver uns números, por acaso ainda hoje de manhã, e, de facto, se nós olharmos para as estatísticas, há números que são muito positivos. As nossas exportações cresceram, creio eu, cerca de 20% praticamente nos últimos 5 anos. São movimentos importantes. Eu acho que os nossos empresários cada vez estão mais a pensar em exportar. Temos mercados que, no fundo, onde nós temos uma oportunidade muito tangível, que são os mercados de língua portuguesa, mas estamos a trabalhar em muitas outras áreas. Assistimos a grandes empresas, esta semana, empresas que conseguiram grandes contratos em projetos na área de construção fora de Portugal, onde inclusive conseguimos, de facto, ter mão de obra portuguesa, serviços portugueses, tecnologia portuguesa, e eu acho que isso é muito encorajador. Portanto, devo depreender das suas palavras que não pertence às visões catastróficas de que Portugal vai falir, vai sair do euro, vai voltar ao escudo, mas que tem um problema que está circunscrito, é isso?
Eu acho que se nós tivermos esse tipo de visão negativa e catastrófica, o que vai acontecer, vamos ter um resultado negativo e catastrófico. Portanto, eu acho que nós temos que ser realistas, acho que temos que saber olhar, de facto, para aquilo que está errado e corrigir, e acho que se está a fazer. É óbvio que é preciso saber explicar muito bem aquilo que se está a fazer, é crítico induzir esperança nas pessoas, as pessoas têm que acreditar que estes sacrifícios vão levar a uma solução, mas acho que há sinais positivos. Portanto, acho que eu não sou aqui um otimista irresponsável. Eu acho que sou realista, mas acho que o mundo tem que encontrar uma ordem que o faça sobreviver e acho que nós devemos encontrar essa ordem, estamos a encontrá-la. Mais uma pergunta ainda sobre Portugal. Falou no déficit, que se vai corrigir, com certeza que vai. É certo que sim, Portugal comprometeu-se com as instituições internacionais. A questão é quem é que vai pagar a fatura? E por agora parece que quem está a pagar a fatura são as classes mais baixas e também as empresas, o que é crítico. Pergunto-lhe, acha que este governo tem seriedade e tem coragem, vai ter coragem de levar estas reformas, mas com bom senso? Primeiro, só um comentário em relação à primeira questão, que é quem é que está a pagar a crise? São as classes mais baixas, as classes mais altas, ou quem são as empresas, as grandes ou as pequenas? Há aqui todos já foram afetados, de uma certa exatamente. forma. Eu acho que os sacrifícios as penalidades são impostas a todos. Como é óbvio, quem tem menos sente muitíssimo mais do que quem tem mais. Quer dizer, as pessoas, de facto, têm muito dinheiro, se tiverem que viver com metade desse dinheiro, continuam a sobreviver bem, quer dizer, não vale a pena fazer dramas, porque tem que ter consciência que é muito pior uma pessoa que tem uma família com recursos pequenos, que fique privada, que um dos elementos da família fique privado de emprego, é de facto uma catástrofe, é um problema. E portanto eu acho que agora o tema não está em... os sacrifícios são impostos para todos, agora de facto há uns que sentem mais que outros. Tem que haver sensibilidade social, sem qualquer dúvida, e tem que haver muita... Eu acho que há, agora, acho é que muitas coisas são difíceis de explicar e é impossível ter um sistema perfeito. Eu acho que este governo está a fazer aquilo que é possível fazer. Eu não sou particularmente dotado em matéria de política e, portanto, não tenho alguma dificuldade em dizer se não haveria outras alternativas. De certeza que há sempre outras alternativas. Mas a realidade é que o país tem que se ajustar a uma nova realidade. Esse esforço exige sacrifícios, exige. Agora, o que é preciso é todos nós compreendermos os sacrifícios e ter a certeza que daqui por um ano, daqui por um ano e meio, as coisas de facto começam a melhorar. E o tema do emprego é crítico, se começa a criar emprego. Quando é que isso vai começar? Espero que não falte muito. Rodrigo Costa, já vamos continuar com a nossa conversa. Por agora fazemos uma curta pausa. Estamos a discutir a crise global e nacional com Rodrigo Costa. Já a seguir olhamos para o setor das telecomunicações. Fique para ver. Até já.